Você sabia que é possível ganhar dinheiro apenas digitando e enviando e-mails no conforto da sua casa? Eu vou tomar licença para citar aqui um exemplo. Tomou a paulada do nada, Não, né? mas olha, eu vou dar um exemplo aqui até interessante que foi o Karnal que falou isso. O Karnal, uma vez, ele disse que... E o Karnal é ateu, você vê que eu não tenho problema de dialogar com o diferente. O Karnal citou um exemplo muito interessante uma época. Ele falou assim que um dia ele estava falando em sala de aula e descobriram que encontraram restos de maconha num cachimbo do Shakespeare. Aí que os alunos falaram: aí, professor, pô, cara, tem que liberar a maconha. Aí ele falou o seguinte: só que tem uma coisa. Primeiro, eu não sei se o Shakespeare fumava maconha, mas só que se ele fumasse maconha, você fumar maconha não vai transformar você num Shakespeare. Exato. Porque se fumar maconha e transformasse você em Shakespeare, a Federal tava cheia de intelectual de Shakespeare aí, você tá entendendo? Fumar maconha só vai fazer de você um maconheiro, não vai fazer de você um Shakespeare. E hoje tem uma galera aí que tá querendo dizer pro pessoal que é proibido proibir. E tá pintando um Jesus assim, muito mamão com açúcar também, que é tudo paz e amor, tudo pode. Um Jesus que, com todo respeito, parece mais um idiota do que o Senhor da Glória que ele falou, do Apocalipse lá, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tem uma expressão no Apocalipse que fala que Jesus fala da ira do Cordeiro. É a expressão mais paradoxal. Tem duas expressões para mim na Bíblia que são muito paradoxais. É aquela do estranho ato de Deus, que é quando Deus destrói o ímpio, e a ira do Cordeiro. Como é que um cordeiro pode ficar irado? Porque ele é o leão da tribo de Judá, mas também é o cordeiro, mas é um cordeiro que se ira. Então aquele negócio, meus amigos, eu não posso marcar a data para a volta de Jesus, não posso ser sensacionalista em pegar cada guerra e falar que é o fim, mas o juízo final virá. E de acordo com Eclesiastes capítulo 12, cada Deus trará juízo a toda obra, quer sejam boa, quer sejam má, até que está escondido. Então eu tenho que ter uma relação com Deus, em primeiro lugar, e com o meu próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas é o próximo como a mim mesmo. Essa ideia de salvação muito oba-oba, que Jesus aceita tudo, permite tudo, é o cara lá de cima, eu posso até respeitar a sua opinião, mas eu não posso ser coerente e falar que aquilo é o que a Bíblia ensina. E a Bíblia, ou ela é absoluta, ou ela é obsoleta. Pegar só o que me convém da Bíblia e o resto é balela... Mas aí fazendo um contraponto, também eu não posso usar a Bíblia para praticar o mal, né? Para oprimir uma pessoa, né? Claro que não, mas... E sim acolher essa pessoa, não é? Claro que, com certeza. Porque é óbvio que a gente não tem controle e não pode dizer que toda igreja trata com amor as pessoas que estão fora do que a Bíblia fala, né? Deve ter... A gente sabe de casos de opressão, causa de preconceito também, em vez de acolher, acaba afastando a pessoa. Ou já tive relatos aqui de alguns convidados aqui que ficaram deprimidos porque foram procurar ajuda na igreja e, em vez de encontrar acolhimento, encontrou gente apontando o dedo. Então, assim, tem os dois lados também, né? Tem que ter esse amor, né? Tem, mas tem aquele negócio também. Eu até quero ouvir um pouquinho o Sion também, que eu tô falando muito. Mas tem um outro detalhe também. Às vezes, a vida me dá muito do mesmo. O modo como eu trato as pessoas volta pra mim. Você tá entendendo? Sim. Eu já vi muitos também que eles, assim, realmente tem problema de desamor na igreja. Eu já tive problema de fogo amigo. Pastor é predador de pastor. Eu já tive problema de fogo amigo, não vou mentir. Você tá entendendo? A igreja não é clube dos santos. Ele falou, a Bíblia é o livro que mais... Quer saber os podres da religião? Leia a Bíblia. A Bíblia tá mostrando lá o rei que mandou matar o filho dele, aquela coisa toda, mandou jogar o profeta no buraco, aquela coisa toda. Tem um monte de problema. Jesus tava roubando e tava no meio ali. E alguém podia até acusar Jesus de fazer vista grossa, porque ele sabia que Judas estava roubando e não tirou Judas do cargo. Pano, se fosse hoje, Jesus tá passando pano, porque mulheres ajudavam financeiramente o ministério de Jesus. Jesus deixou um tesoureiro que ainda estava tirando as ofertas de pessoas. Então Jesus também estava passando pano. Então, assim, a gente vê que tem essas coisas. A Bíblia não esconde. E seria insultar a sua inteligência e de todos os milhares que estão nos assistindo, falar que religião é clube dos santos. Não tem problema. Não. Sabe, tem hora que eu falo assim, Senhor, que os de fora não sabem o que está acontecendo aqui, porque dá terrível. Só que eu tenho que fazer algumas perguntas. Em primeiro lugar, Vilela, se eu fosse, por exemplo, hoje um batista,
Eu ia perguntar o seguinte: se 90% da Igreja Batista fosse Rodrigo Silva, ela estaria melhor ou pior do que hoje? Eu não posso fazer nenhuma crítica à igreja sem primeiro fazer essa indagação honesta. Se 90% da Igreja Adventista for Rodrigo Silva, ela vai estar melhor do que está hoje ou vai estar pior? Só depois que eu responder honestamente essa pergunta, eu posso apontar o dedo para alguma coisa. Segundo, às vezes, as pessoas não estão me tratando bem, é porque eu estou sendo chato. Você está entendendo? Eu estou sendo chato. E tem pessoa que procura. Tem pessoa que ele vai para a igreja e quer que a igreja passe pano quente nos erros que ele comete. Se ajuste ao que ele... Se ajuste ao que ele comete. Quando ele fala assim, isso aqui não pode... Aí o camarada sai revoltado, você entendeu? Então, quer dizer, a menina quer ser crente, quer sair na revista... Tô dando exemplos assim, mas são exemplos reais. Uma vez uma pessoa midiática tem muitos anos isso, então eu vou dar um exemplo do passado para ninguém fazer conexão hoje. Que ela se tornou evangélica, falou, agora eu sou crente, sou evangélica. Foi à igreja, aleluia e tal. Depois ela saiu numa revista nua. Aí, quando a igreja falou, não pode, aí ela foi para falar assim, estou decepcionada com os crentes, não quero mais saber, esse pessoal prega mão, não tem amor coisa nenhuma, não entenderam. Peraí, você entendeu? E a coerência, onde é que fica? Então, essas coisas todas têm que ser muito bem olhadas. Não estou passando mão em erro de igreja, mas eu não acredito em cristianismo avulso. E muita gente que prega o cristianismo avulso, o churchless Christianity... O que é isso? Cristianismo avulso... Sem igreja, churchless. Também. Sem igreja e falar o seguinte, não, Jesus não fundou a igreja, é verdade. Jesus não deixou placa de religião, isso é verdade. Então você não precisa ir para a igreja, não. Tem uma modinha de explicar assim, sistema, igreja é sistema. Então nós dois aqui somos rendidos pelo sistema. Então, igreja é sistema, você tem que ficar, você e Deus na sua casa. Só que muitos que pregam isso... Eles são sistemas para eles mesmos, por isso que os seguem. Entendi. O cara detona como religião, detona com a igreja, mas ele tem um canal no YouTube, né? Que ele vira um guru do YouTube. Quer dizer, ele critica o sistema, critica a igreja, critica o dízimo, mas ele tem um YouTube monetizado de pessoas que o seguem e batem pau porque ele fala. O que é isso? É igreja. Porque se eu falo que eu não quero saber de igreja de jeito nenhum e qualquer tipo de organização, então eu não vou vir no seu programa, eu vou ficar em casa com a minha família no máximo. Agora, a partir do momento que eu detono todas as igrejas, mas eu abro o canal no YouTube e começa a ter um séquito de pessoas seguindo a minha doutrina, eu tornei o sistema daquilo que eu acredito. Mudei. Não sei se fica claro. Para mim foi claro. Eu acho que a questão mais profunda nessa história, pelo menos na minha experiência conversando com as pessoas, é que as pessoas que entram por um descaminho, ainda que elas disfarcem ou reajam de uma maneira ou outra, elas, no fundo, estão incomodadas e atingidas. No fundo, a pessoa luta contra si mesma. E, às vezes, nesse processo, tem maneiras de reagir. Ou a pessoa dá aquela escapada, ela dá aquela fingida, ou a pessoa reage com raiva, mas internamente ela não está legal. É tão interessante conversar com essas pessoas de boa, no nível da individualidade, quando não existe, digamos, aquela ameaça sociológica imediata, é quando a pessoa começa a botar as cartas na mesa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma vida, digamos, promíscua, uma pessoa que é injusta, avarenta, qualquer tipo de coisa... você foi criado por Deus e você não vai conseguir viver de boa com isso muito tempo. Você tem que fazer algum mecanismo, se narcotizar, fazer alguma coisa para passar por cima disso. Então, assim, aí eu venho o outro lado da moeda. Acho que o Rodrigo tem muita razão no que ele apresentou. O problema de muita gente religiosa é que parece que eles se esqueceram que a fé cristã é um mendigo dizendo para o outro onde achou pão. E a maneira como eles se portam quando vão tecer algum comentário sobre o erro dos outros é como se fosse de cima para baixo. Eu gosto de lembrar de Paulo. Paulo, por exemplo, vê, né, o erro que os filipenses estão cometendo. Ele escreve: eu queria dizer para vocês que alguns que estão entre vocês aí são inimigos da cruz de Cristo. Só que ele tem uma diferença. Ele diz isso com lágrimas. Então, quando você simplesmente está dizendo, está vendo como aquela pessoa está fazendo errado, e você detona e bate nela, é diferente, por exemplo, quando a mãe sabe que o filho dela está fazendo uma coisa errada. Ela sabe que está, mas ela tem tanta vontade de recuperar. Então, nesse sentido, eu acho que a
falta de sensibilidade espiritual, um descolamento com essa terapêutica da reciclagem, da retomada. Porque ó, eu vi gente, que eu falei, caramba, esse cara é muito louco, ele pirou na batatinha, ele rodou, já era. Deu um clique e a pessoa depois chega lá. Então, eu não sei, assim, do mesmo jeito que tem uma galera que quer viver numa independência, mas esse pessoal está adoecido nesse isolamento, nessa ruptura, nesse tipo, eu faço o que eu quero. Mas quando pega no ponto, olha, muita gente cai em si e tem condição de ser retomado. Então, eu acho que o discurso daqueles que falam em nome de Deus precisa ser assertivo, mas igualmente amoroso. E eu acho, sabe, legal, nossa, isso mexe muito comigo. Se tem alguém que chutou o pau da barraca total, foi o Pedro. Pô, Jesus falou para ele, cara, você vai me negar. Ainda deu os detalhes, falou do galo, falou de tudo, tal. E ele, o que ele falou? Ele pôs uma panca, falou, pode ser que todo mundo faça isso, menos eu, Senhor. Quando Pedro faz isso, e ele chora amargamente, e Jesus é preso, né? Ali na quinta-feira à noite para madrugada e depois vai ser condenado. A minha pergunta é, como é que Pedro dormiu, né? Sexta, sábado, e depois ele vai encontrar Jesus depois da ressurreição, eles vão encontrar no Mar da Galileia. E a história era de João, meu amigo, que coisa doida é aquela. Porque eles estão a 90 metros da praia, Jesus de boa, tá lá preparando o churrasquinho do café da manhã de peixe. Peixe, mel. Tá lá arrumando tudo, aí o João vira, ó, é o Senhor. Ah, o Pedrão tá doido. O Senhor que ele amou tanto. Ele pisou na bola desse jeito. Aí o Pedrão vai lá e nada desesperado chega e os outros chegam depois. Silêncio. Jesus não fala nada. Eu queria de novo ser a fumacinha para ver o olhar de Pedro, se ele encarava Jesus ou não. Aí quando ele chega lá, Jesus não fala nada. Eu, como eu não presto e sou mal, se eu tivesse lá, eu falo, Pedro, que vergonha, Pedro. Como é que você me fez uma coisa dessa? Você é muito cara de pau, meu. Como é que você faz um negócio desse? Onde já se viu? Tu não é crente não, rapaz? Jesus não falou nada. Jesus levanta apenas uma pergunta. Pedro, você me ama? E a pergunta é, né? Você me ama mais do que esse? Porque esse é o problema. Pedro acha que ele é um cara especial, que ele é diferente. Aí quando Jesus aperta essa questão várias vezes, ele vai dizer... 3 vezes ele pergunta, né? E a frase forte de resposta de Pedro, Senhor, tu sabe todas as coisas. Ele baixa a bola, ele se rende. Então o que Jesus faz? Ele restaura um cara que é parecido com Judas, que fez a maior barbaridade. E aí Pedro recebe de Jesus a seguinte orientação: agora vai lá e cuida das ovelhas. Pedro, você entendeu como é que é? Como é que eu fiz com você? Vai lá e faz com os outros. Então isso eu acho tão espetacular, e para mim é mais doido isso, sabe por quê? Quem conta isso é João. É. E João é um cara que queria fazer churrasco de samaritano. Pediu para descer fogo do céu. O apelido deles era Filhos do Trovão, dele e do irmão. João e Tiago estavam tendo interesse político. Eles falaram com a mãe, para Jesus se assumir o reino, a gente quer estar lá na boca do negócio. É esse João que para mim foi atingido poderosamente lá na transfiguração, quando ele vê Jesus e quando ele espera um negócio de glória, a voz diz do meu filho amado. Esse João experimentou que amor profundo, e quando ele vai terminar o evangelho que culmina o Novo Testamento, ele termina contando a história da restauração de Pedro. Então, se a comunidade do povo de Deus puder ser tão fiel à verdade e ao mesmo tempo ter essa coisa extraordinária que tem a ver com essa misericórdia, com a graça que restaura, meu amigo, ninguém segura esse negócio. É a coisa mais subversiva e poderosa que existe na face da terra e que levanta defunto de tudo quanto é tipo. Você sabia que é possível ganhar dinheiro apenas digitando e enviando e-mails no conforto da sua casa? Você usa a sua internet só para redes sociais
e ainda não ganha nada por isso? Sua realidade agora irá ser diferente. Saiba que existe uma nova forma de ter uma renda extra de verdade sem sair de casa. Trabalhe apenas copiando, colando, publicando e enviando. Simples assim. Receba todo o material pronto e só faça seguir o passo a passo que é ensinado no material de treinamento. Basta somente ter um computador ou celular com acesso à internet e, é claro, o material de trabalho. Seja um digitador de marketing online e comece a ganhar dinheiro hoje mesmo. Clique no botão e faça parte da nossa equipe.